é isso, seja muito bem-vindo, Daniel. Um prazer ter você aqui nessa entrevista. Gostaria de agradecer o teu apoio nesse projeto aí que é o Redcast. E desde o início, né, você se colocou aí à disposição para poder me ajudar com isso, né, para que a gente possa aí atingir o maior número de pessoas, né, e ajudar a inspirar aqueles que querem ingressar na área ou até mesmo as pessoas que já estão na preparação da jornada aí para ingressar ou para continuar o seu desenvolvimento dentro dessa área de infraestrutura de redes aí, meu cara. Seja bem-vindo. Obrigado a você, bom dia, boa tarde, boa noite, aí depende do horário que o pessoal for assistir. E é aquilo que eu sempre te falo, né? Ajudar quem está começando um projeto aí, que eu acho que é legal, esses podcasts, eu às vezes escuto bastante, de várias áreas, e é legal. E aproveitar e ajudar, né? Quem está começando também, dar uma força. A gente tem que ajudar todo mundo. E depois que estiver bombando aí vai ter disputa para poder entrar na lista para poder ser entrevistado e depois não adianta, né? Tem que aproveitar quando tá começando, né? Que legal, cara. Bacana. Daniel, primeira pergunta que eu queria fazer para você, cara. Eu queria saber de onde que vem o Daniel, né? Como é que foi a tua trajetória aí quando você deu os seus primeiros passos com os primeiros computadores, que você iniciou, né, realmente na área, se você já começou com infraestrutura, ou você trabalhava com outra coisa antes de entrar em infraestrutura, né? Até se tornar um especialista de redes, cara. Legal. Bom, comecei lá pequenininho, lá atrás, em 91, 92. Tinha ali meus 8, 9 anos. Ganhei, na verdade, questão de família, né? Já tinha um pessoal da família que já começava a mexer com computador, tinha um pouco mais de acessibilidade para ter computador na época. E quando vimos aquela sensação de abrir um computador e conecta um monte de peça, joga numa TV, né? E você conseguia jogar, que era a meta da época, né? Você jogar Doom, jogar os joguinhos de Fórmula 1 que jogava em rede local, né? Que a gente... E ainda era, depois eu fui entender, né? Conexão BNC, que tinha os cabos coaxial, depois foi para a internet, tudo. Mas foi ali. E depois eu acabei ganhando, meio que herdando. Minhas irmãs eram mais velhas, tinha um computador, acabei herdando um computador mais velhinho da época. E ali foi onde eu comecei a desmontar, desmontar, formatar o computador. Eu acho que era quase toda semana para entender, né? E formatar computador, pelo menos na época, assim, era algo trabalhoso, né? Não é igual hoje que você põe um pendrive, né? E NetFint, né? Eu ainda peguei a época de você tinha que instalar o DOS, né? Você começava instalando MS-DOS, depois era uma cacetada de disquete, ainda os disquete, os grandão ainda que tinha, não era nem depois, tinha que usar os pequenos.
instalava o DOS, depois instalava fazia todo o processo de particionamento ali de FDisc, de criar as partições nos HDs, né, que antigamente não chamava HD, chamava Winchester. Winchester, é. E aí subia a instalação do Windows, na época 3.11, depois 95, assim, vai, né? Então, foi passando aí boa parte da infância, adolescência, né? Mexendo com isso, né? Peguei, acho que posso dizer que eu fui muito sortudo de pegar as primeiras conexões de escada, entender, pô, discador do IG, tinha que usar de madrugada porque era mais barato, né? Pagava Então, isso por também pulso, né? era um pulso só. E aquela coisa de fazer download de música, né? Nossa, não tinha o Netscape, depois o famoso Kazaa, Emule, e depois isso daí também a gente vai se identificar. Cara, eu fiz Baixava muito isso, ali, cara. hã? Eu fiz muito isso, cara. Eu até tava É, esses dias comentando com a minha esposa, eu, na época, quando eu tava ali pro ensino fundamental, pro ensino médio, eu gostava muito de música eletrônica. Na época era o Virgínia Frequência Jabotiquim, Máxima. Tinha é, todas aquelas versões, né? E aí o que que eu fazia? aham, Eu ia na Lan House, eu baixava essas músicas no programa aham. chamado Ares. E aí eu usava o Nero Burn para poder fazer a gravação naqueles CDs Aham. virgens. Cara, tipo, eu comprava o CD por 25 centavos e vendia a 5, 10 reais na escola, né? Então, e aí, aquela coisa, baixava uma música com taxa de 5 kbytes por Meu segundo, Deus. assim, que era surreal, né? Então, assim, pegamos isso aí, e aí já meio que já tava meio na veia ali, já, infância e adolescência, o que eu queria fazer. Não estava claro ainda se algumas pessoas, vai para desenvolvimento, vai para infraestrutura, mas até entrar na área de redes, até entrar trabalhar mesmo, a gente acabei sendo office boy, muito tempo trabalhando ali para aprender a se virar na rua, né? Coisa que muita coisa hoje a gente faz online. É, Ali no início da carreira ali eu tinha que ir, né, fisicamente, tudo. Então também acho que é legal, também, eu dá muita bagagem para você entender o flow das coisas, né? Hoje em verdade. dia tudo você faz online e você acaba meio que perdendo o tato, né? Mas funcione. E até então que eu entrei na fazer ciências da computação. Entrei para fazer a faculdade de ciências da computação. Também não sabia ainda, muita dúvida, né? Jovem ainda, se ia para desenvolvimento ou para infra. Mas ali mesmo, quando eu comecei a fazer ciência da computação, você tinha muita aula de desenvolvimento. E eu era ruim. Assim, a gente ali eu não estava muito com feeling, né? E até aí surgiu o primeiro estágio, né? Para trabalhar microinformática, na época chamava, né? Hoje em dia é field service, né? Então, o cara que é o carinha aqui, acho que nem isso hoje em dia é igual como era na minha época, assim, os computadores quebrava mais, dava muito mais dor de cabeça, né? Então, quando eu entrei nessa empresa, foi aí que eu comecei a entender infraestrutura, entender a ver o que era servidor, o que era níveis de rede, né? Não vamos dizer que na época tinham grandes níveis de topologia, porque para mim, topologia para mim era tocar no servidor, descia cá. Mas vai lá, Daniel, quer continuar dali? Entrei, eu estava falando, então eu entrei na empresa, comecei a entender a questão ali de servidor, entendi o que era servidor, e na época tinha muito servidor torre, né? Nossa, bichão grande, assim, não tinha muito servidor pequenininho. Os torres gigantescos, né? Pesadão. Então ali a gente foi começando a entender mais a parte de infraestrutura, né? Entender como funcionava e tudo mais, e foi dando tempo ao tempo, né? Que é o que a gente vai ganhando responsabilidade. Então, comecei a deixar de fazer aquela informática, né? Que na época, aquele serviço inicial, ficar montando, formatando, trocando periférico e tudo mais, até que comecei a aprender e comecei a, a mexer com o servidor. Precisa fazer uma reserva de DHCP, precisa começar a fazer.
precisa mudar alguma coisa em DNS. Então, a minha primeira parte em tecnologia foi com Microsoft. Microsoft. Então, na época, a gente mexia muito Microsoft, eu particularmente. Rede, na época, não se dava muita bola. Não me lembro as razões. E aí comecei freneticamente a estudar Microsoft. Ali com meus mais de 20 anos atrás, ali com uns 19, 20 anos, né? E, e fazendo faculdade. E foi aí que eu comecei a estudar mesmo. Falar, pô, preciso estudar isso aqui. Não adianta fazer sem estudo, né? Fazer largar. Então, na época, eu fiz muito curso na Impacta, né? Para de São Paulo, a Impacta, putz, era o point. Então, minha rotina era, trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, né? E final de semana era aqueles cursos das 8 às 6 na Impacta, né? No impacto. E ao longo dos anos, assim, cara, eu cheguei na época, das antigamente, tinha a certificação mais top de Microsoft, que era o famoso MCSE. E eu tirei essa certificação do Windows 2003. Fiz prova pra caramba na época e consegui tirar ela depois de não lembro quantos anos, assim. E eu até loguei esses dias porque eu preciso ajustar algumas coisas de Azure, começar a tirar umas certificações da Azure. E meu MCPID ainda é válido ainda. Engraçado. Tá Olha lá, só. as certificações estão lá ainda, tem lá 2007, 2008, 2009, toda a cadeia de provas, né, que eu fiz das épocas do MCP. E, então, assim, o background tem alguma coisa de servidor. Então, eu sei que muita coisa mudou hoje em dia para linha de programação, né, até do PowerShell e tudo mais. Mas a base, né, que a gente fala tanto aí, a gente conhece, não entende alguma coisa de servidor e com humildade a gente consegue conversar minimamente sobre algumas funções de servidor Windows, né? E aí, pulando mais para frente, passar dos anos, eu lembro de uma empresa que eu trabalhava que começaram a se exigir muito questão de rede, né? E falei, ninguém dava muita importância, e aí mais uma vez eu pulei na frente, né? Não, vamos aprender isso daí, né? Então cheguei a iniciar um curso, não consegui dar sequência pela logística, né? Não tinha carro, era transporte público era mais difícil. Na época, a Fundação Bradesco em São Paulo tinha alguns cursos gratuitos, né? Aí, infelizmente, não consegui casar para fazer a trilha do CCNA. Mas o pouco que eu fiz, consegui já entender algumas coisas. Depois, paguei cursos também na antiga, não é o nome daquela empresa? A INET, eu acho. Eu lembro que era que tinha treinamento CCNA também, fiz curso CCNA. E fiquei um tempo parado nisso daí, fazendo, né? E também o ambiente que você trabalha precisa te exigir mais. Então, eu acabei acomodando por um bom tempo aí nisso daí. Então, fiquei muito tempo numa empresa só, me ajudou muito em algumas partes, mas também me deu uma segurada. E depois, quando eu saí para outras empresas, eu estava um pouco mais atrasado na questão de rede. Perfeito. Então, quando eu joguei para outra empresa, foi aí que eu tomei um pouco mais de choque de realidade e aí, então, pá, preciso começar a estudar, né? E trabalhei numa Tilt, depois fui para uma integradora, até entrar numa outra empresa multinacional no Brasil, antes de vir para cá, para o Canadá. Massa, legal. Você trabalhou lá na integradora que você fala é na 2S lá com o Isso. Thiago, né? Né, na verdade, depois eu fui ver que tem um rapaz colega aí da Aqua aí, que tá aí. Não, quando eu trabalhei lá, eu ainda não tá, ele não tava, eu trabalhei em 2013 lá, 2012, Entendi. 2013. E é uma boa empresa, eu gostava muito de trabalhar lá. Aí eu fiquei trabalhando num projeto muito legal também, que me deu visibilidade de empresa que é alocada, né, um cliente internacional, muito legal. E depois pintou uma outra empresa que por bons anos lá também, para trabalhar numa multinacional também.
já na área de redes, aí eu já estava com mais certificação e tudo mais, estava Uhum. tava já no outro nível de carreira, de vida, mas é aquilo que a gente já estava conversando. Trabalhar em integrador, trabalhar em data center, como eu trabalhei na TIM no período também, te abre bastante o olho para você entender vários clientes. Isso aí eu acho que é legal. Você não ficar também, muitas vezes, só num cliente. Que aí você acaba meio que ficando meio, não sei se acomodado, meio que acostumado. Depende do nível da empresa e de maturidade de aceleração tecnológica também. Certamente. Concordo totalmente. Cara, legal. E aí, né? Muitos dos nossos headcasters aí, vamos assim dizer, né? Estavam curiosos aí para saber exatamente, né, o Daniel, o que exatamente, né, significa ser um CCIE na prática, né? E como que isso influencia na carreira, né? Essa foi uma das perguntas que me mandaram aí no privado, aí lá no Discord, depois da nossa call Uhum. lá de quinta-feira. Então, eu queria, né, que você explicasse aí um pouco mais sobre esse título, né? O que que isso representa, como que ele impacta isso no dia a dia, porque como, né, você obviamente vai relatar isso aqui, mais alguns passos aqui da nossa conversa, a gente sabe que a jornada ela não é uma jornada fácil, né? É um negócio que exige muito sacrifício, é uma jornada árdua, né? Então, por que que eu fiz essa pergunta ali anteriormente, né? Para saber um pouco mais das suas experiências, de onde que você veio, porque é o que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Um CCIE, ele não se constrói do dia para a noite, né? Exige toda uma preparação. Eu sei que você tem mais de 10 anos de carreira, né? Então, é um negócio que a gente percebe que as experiências, elas são fundamentais para essa construção. Então, hoje, né? Você como um grande profissional de mercado que eu te conheço, eu sei aí ó, de algumas das tuas habilidades técnicas aí que você tem. E essa foi uma das perguntas que os nossos headcasters mandaram aí, né? Para saber o É, que que exatamente significa, como que isso influencia no dia a dia, como que isso impacta, né? legal. Assim, CCIE abre portas. Então, bom, eu estou aqui hoje no Canadá, assim, vim por conta própria, confiando no CCIE. Né? Eu vim para o Canadá ano passado e sem trabalho, né? Assim, eu joguei pesado, foi o que eu estava falando para você, né? A gente já estava com um planejamento aí, eu gosto sempre de ter um planejamento da vida aí, de o que eu vou fazer nos próximos 6 meses, próximo ano, próximos 5 anos, né? Então, o CCIE e a vontade de morar fora do país, né, ter essa experiência, já estava na veia, e já tinha, pelo menos aí, antes da pandemia, começou, antes da Uhum. pandemia. E eu estava tentando achar uma logística. Uma logística é um jeito de não ferrar com todo mundo, né? Porque eu tenho família, tenho filho, tenho tudo mais. Então, é tudo é questão de planejamento. E quando busquei, fui atrás do CCIE, eu sabia que ia ser fácil, mas a gente ouve do todo mundo, não é fácil, mas, cara, quando você começa, realmente não é fácil. Não é um negócio prazeroso, assim, a estudar, ele que você tem que estudar, fazer as coisas. Tudo bem, hoje me dá muito mais benefícios do que tudo, mas assim, cara, é cansativo, chato, porque como eu estava conversando na nossa live aí, eu participei com vocês na quinta-feira, né? Você tem que acabar revendo tudo, né? A jornada do CCIE. Você tem que rever detalhe de tudo. Então, por mais que você possa ter aí 10, 12, tá, quantos anos de experiência, você tem que correr o olho, porque às vezes uma besteirinha que fica para trás, em certificação de CCE, qualquer coisa, você pode reprovar, né? Então, quando eu vim para cá, para o Canadá, eu falei, não tenho trabalho, vou jogar o all-in na certificação. E ajudou sim. Com CCE, você já talvez ainda não.
por estar recente ainda, né? Recente assim, já vai fazer 2 anos, mas te veem com outros olhos. A maneira que te olha, a maneira que você é apresentado, né? Eu ainda não me acostumei ainda. Ó, cara, esse aí é, tipo, ainda não me acostumei. Talvez do meu jeito mesmo. Não gosto muito de holofote e tudo mais, mas assim, vem com isso, né? Mas o legal também é que a maneira de você enxergar as coisas realmente muda muito, né? Quando você tem uma certificação. Para mim, CCIA, que você tem que estudar muita coisa, tem que saber aproveitar seu tempo para estudar e a maneira que você é exigido também. Então, esses dias mesmo, né, eu estava conversando com um rapaz aqui no Canadá, né, e ele falou, nossa, você teve uma visão que eu não tinha pensado, né, a gente estava falando de monitoramento e tudo mais, e aí eu falei, cara, é importante a gente analisar a análise de ping e tudo mais, mas por que o ping? O ping é up e down só. Eu falei, não, cara, você já parou para pensar que um ping, se você configurar errado o QoS, no caso foi a operadora, joga o ping para uma classe XPTO, ele pode te dar uma resposta de fact loss e aí você pode ter um falso problema. Já parou para pensar que a operadora pode não aceitar ping na rede dela e jogar para uma policy de control plane, alguma coisa, e você ter uma falsa monitoração? Já parou para pensar? Então, você já acaba dando outras visões para as coisas, e aí o cara fala, só podia ser CCE mesmo, né? Aí eu falo, não, sei lá, não sei se é o CCE ou se é uma experiência de alguns anos de carreira que te dá outra visão, né? Porque às vezes Perfeito. monitorar só o ping é uma coisa, mas tinha um propósito, né? E aí eu dei essas razões para ele e o cara, é. É justamente isso que eu falo, né? É o olhar clínico, né? Você desenvolve essa habilidade assim de uma maneira, cara, surreal. E por isso que eu achei interessante, né? Esses questionamentos que algumas pessoas me fizeram ali do próprio Discord, né? Que me mandaram. Algumas eu planejei, porque até eu mesmo tinha curiosidade de saber, né? Coisas que a gente nunca conversou, né? Então, esse bate-papo aqui que a gente está tendo, cara, para mim também é uma oportunidade de É, aprendizado. mas lembra o seguinte, né? Assim, foi o que eu falei, eu joguei as cartas na certificação, né? Vim para um outro país, com 3 crianças pequenas, É, sem trabalho. E, sim, ter sorte ou não, eu não sei, mas me ajudou pelo menos a começar cedo. Assim, claro, não entrei trabalhando aqui com um puta cargo como é, porque quando você vai para outro país também, isso tem que deixar claro também, né? Você não tem referência. Também você tem uma certificação, mas você precisa ter referência no país. Você tem assim, aí é outro tipo de tópico para conversa, né? Você precisa ter um background, porque quando você vem, isso é até legal para o pessoal saber. Quando você vai mudar de país e você é expatriar, que é quando você recebe um job offer, por exemplo, uma empresa em Portugal, uma empresa na Holanda, uma empresa no Canadá, nos Estados Unidos, te dá um job offer, que é o cara te dá uma carta, eu vou te patrocinar, você é teu sponsor, mas então você já vem com uma bagagem, né? Você já vem com um pré-check de background, que você não é delinquente, você não é maluco, que você trabalha, que te conhece. Eu vim aqui quase assim, na raça, né? quem assistia Chaves, só com a minha mochilinha, minha família, e fui batendo na porta, aquele vendedor de rua que vai bater na porta, vender rede, vender panela e tudo mais, entendeu? Então, fui fazendo isso, né, com a certificação, com humildade, e vamos embora. E assim, não foi fácil. Você querer migrar, é muito legal, mas assim, você manda currículo pra caramba, por mais que você CCS, você tem uma combinação de coisas que você precisa ter. Né? Não basta assim, só a certificação, você tem que ser, você acabou de chegar no país, quem é você? Como prova que você é você, ou como prova que você tem essas competências, como prova. Não é só um currículo, né? No É, Brasil, beleza, você é brasileiro, você tá isso. Quando você chega dessa maneira, então tem um outro desafio também. E aí, eu acho que você ter família, ter certificação, ter tudo isso ajudou também.
Mas assim, sem dúvida, CCIE abre porta. Muito. Legal. Daniel, eu queria que você me contasse um pouquinho como que você se preparou, cara, para obter esse título de CCIE aí, cara. Quais que foram os principais desafios? Na verdade, eu vou refazer, cara. Eu vou te perguntar como é que você começou a tua preparação do CCNP em Core, o Enarce, até chegar no CCIE aí, cara, e qual que foi os teus principais desafios que você tava ali, cara? Eu vou me preparar para o CCNP agora porque eu tô já mirando lá no CCIE. Eu quero ver qual que vai ser o andar da carruagem, né? Esse processo aí dessa preparação, cara. Então, dentro dessas empresas que eu trabalhei, é, antes do CCNP, rapidamente, assim, para mim, o CCE é uma certificação difícil, mas eu acho que o CCNA é uma das mais difíceis, cara. Eu até comentei com vocês aí na última Sim. live. Eu acho que, assim, o CCNA eu reprovei 3 vezes, cara, 3 ou 4 para conseguir a certificação. Porque é muito doido, assim, quando você faz um exame, né, assim, não tinha... aí hoje em dia, é aquilo que eu até falei, hoje em dia tem muita gente para se ajudar a trocar figurinha e tudo mais. Quando eu fiz a bolinhas com bolha lá para trás, não tinha muito assim, era meio que você estava sozinho, meio que fazia tudo sozinho, né? Então, quando comecei falando ali do CCNP e tudo mais, eu peguei ainda uma parte da prova antiga, né? Tinha que fazer prova de routing, de switch, de troubleshooting, mas o que motivou mesmo, né, vamos falar assim, foi que eu comecei a ter muito contato com a operadora, né? E, e aí, na época, assim, eu percebia que eu entrava numa Pascal, umas reuniões com as operadoras, e não ficava claro, assim, muitos termos ficavam assim, boiando, Uhum. né? Porque ali já era coisa de MPLS, BGP e tudo mais, né? Então eu comecei a estudar, comecei a fazer os estudos e tudo, e aí foi a hora que a gente começa a ver também que muitas vezes é, escutava o que o povo falava e começava a debater, né? Então falar, opa, tá no caminho certo, né? Então foi nessa linha aí. Comecei a ter contato com o operador, quando você começa a cuidar muito de one e tudo mais, você começa a entender de roteamento e tudo mais. Então foi aí que eu comecei a estudar para o CCNP. Legal, cara. Isso é uma das coisas que eu sempre comento ali com os membros, cara, porque o que que ocorre, né, Daniel? Assim, é o que eu sempre falo pra galera, cara, você estudar a base sólida, que é o CCNA, durante um período ali, aí eu vou chutar aqui, tá? Porque isso depende de cada um, né? É, 3, 4, 5, 6 meses até você fazer a certificação com o CCNA. Essa curva de aprendizado que você tem nesse curto espaço de tempo, cara, ela é um processo muito difícil para quem tá começando ou para foi o que eu quem é falo. Foi difícil passar no primeiro CCNA, isso. porque hoje em dia ainda tem os grupos, assim, tem essa multidão, né, que está participando aí, tem tudo que se ajuda, mas na época não tinha. Hoje em dia eu acho que é mais fácil tirar por esse intercâmbio aí de gente no mesmo objetivo, estudando junto, né? Justamente. Você formar grupos, né? Então, é o que eu sempre falo, cara, o CCNA, ele vai ser a certificação mais difícil que o cara É, vai sem tirar dúvida. ali para poder iniciar a jornada. E aí fica aquela dúvida, né? Por que que a gente bate tanto na questão do CCNP, do CCIE e entre outras certificações? Porque às vezes quando a gente olha para o mercado, muita gente tem um olhar de desprezo com a questão do CCNA. O CCNA, ele ainda é uma certificação que abre muita porta, né? Mas às vezes é o que eu sempre comento com a galera, né? Tipo, pô, será que é o CCNA que vai te levar a você executar grandes projetos na tua vida, que você vai ter um baita de um sucesso e tudo mais? Às vezes não. Será que é o CCNA que às vezes vai te levar para uma oportunidade internacional, que você vai ter, de repente, uma oportunidade para o Canadá, Portugal, Europa, Estados Unidos, qualquer coisa? Às vezes não é. Mas é toda essa base sólida de conhecimento que você vai aprender uma única vez e que toda a vida a gente sempre vê, cara, que você tem pessoas com CCIE, CCNPs, que a gente sempre volta para revisar a base, Não, não tem jeito. né?
Mas eu falo que uma vez eu ouvi um diretor me comentando um negócio, um diretor de uma empresa aí, ele falava assim, hoje em dia, para você, o passaporte tem que ser seu novo RG, porque hoje em dia o mundo está tão aberto aí, a qualquer momento você pode ir para fora, que seja do país e tudo mais, né? Você tem que ter um passaporte, minimamente. Não precisa, não é, tô falando de visto. Eu acho que o CCNA tinha que ser básico, acho que para qualquer um de tecnologia, para o desenvolvedor que vai fazer um software, vai criar uma aplicação e tudo mais, para todo mundo. Por quê? Porque pode falar o que for, mas rede é rede, está em tudo, né? Você não chega, igual muita gente fala, ah, a cloud vai acabar com a rede com isso, com aquilo. Tá bom, mas como é que você vai chegar na cloud? Como que a cloud funciona? O que tem por debaixo de tudo? Rede. Rede. Então, assim, cloud vai facilitar o business, vai facilitar o management, vai facilitar um monte de coisa, concordo. Mas a rede não vai acabar. A Não. rede vai estar lá. Né? Então, é, isso é uma coisa que aí acho que é bordões de vendas de soluções, né? Mas a É, rede sempre vai estar lá. Mas eu digo assim, desenvolvedor, se o desenvolvedor souber entender como funciona o IP, como funciona o TCP, o DP, do nível CCNA, cara, eu acredito que muita coisa de flow de aplicação e tudo mais, vai melhoraria muito. Então, acho que o CCNA tinha que ser a base, todo mundo que quer trabalhar com TI, cara, tinha que ter. O cara entende, eu digo pro cara, assim, ele pode levar o curso de qualquer, vamos falar assim, na linguagem, pode levar de qualquer jeito, mas se ele conseguir entender o IP, o TCP, como funciona cada coisinha dentro de um CCNA, eu digo na parte ali de camada baixa, né, até ele chegar na camada alta, porque aí depois o cara, quando é desenvolvedor, ele vai focar mais em camada, mas assim, vai ajudar perfeito. muito a vida dele. Com toda certeza, cara. Isso eu concordo totalmente, né? E E aí, Daniel, eu queria aproveitar e pegar um gancho na tua fala. Você havia comentado antes ali, cara, que uma certificação como o CCNP, o próprio CCIE, cara, ele traz muitos benefícios, né? E aí eu queria que você contasse aqui pra gente, cara, quais são esses benefícios aí de você se tornar um CCIE em termos de progressão de carreira, oportunidades profissionais, entende? Coisas nesse sentido aí. Então, eu fiz faculdade também, tá? Então, assim, vamos, acho que a gente, a certificação ela pode ser um cartão de visita bem elegante, né? Mas uma faculdade eu acho também interessante, legal você ter Boa. também, porque você troca experiências, né? Com outros grupos e te dá outra visão acadêmica, né? Também é importante. Então, a certificação com faculdade vai te levar a outros níveis realmente. Entendeu? Mas, assim, claro, certificação, principalmente aqui fora do país, né, cara? Eu percebo que aqui fora, certificação conta muito. Aqui fora. O povo olha para certificação, você vê, às vezes, minha esposa está estudando aqui, também fazendo faculdade agora, e aí você vê os professores, assim, tem o nome dele, a assinatura do cara tem, assim, uns 30 títulos, assim, né? E eles são muito orgulhosos e é para ser mesmo, né? Sim. É. Então, eu falo, certificação dá um cartão de visita. Aquela coisa, chega num lugar e fala CCC, igual onde eu estou trabalhando hoje, apresenta para o cliente e tudo mais, sim, pega cartão de visita, entendeu? Isso é fato. Mas não menospreza assim, o CCE, mas mesmo assim, se você é um CCNA, você já vê assim, o cara que está ali, não é porque tudo vira para o CCE, não. Sim, Cada sim. certificação tem sua. É muito melhor você chegar numa empresa e chegar assim, vamos pensar, seus diretores, seu gerente, o gerente fala assim, todo mundo é CCNA, CCNA. Então, quer dizer, todo mundo ali sabe minimamente, tem noção do que está fazendo, entendeu? Ah, todo mundo tem ali a CCNP. Opa, tem uma pessoa ali que já, se precisar falar com uma operadora, se precisar discutir projeto já um pouco mais, pô, cara, tem background. Legal.
Cara, isso que você falou é bem interessante, né? Até porque eu, por exemplo, eu fui uma dessas pessoas que eu fiz essa jornada. Eu fiz a minha faculdade aí mesmo, um tecnólogo em redes de computadores. E hoje eu tô muito focado nessa questão da certificação, né? Eu não fui, por exemplo, lá fazer sistemas de informação, passar 4, 5 anos na faculdade. Fui lá, fiz o tecnólogo de 2 anos e meio e tô full focando. E realmente, cara, tem algumas coisas. Uma das coisas que eu até comentei com o Lucas, por exemplo, foi na questão da automação e programabilidade, que hoje em dia está sendo muito cobrado, né, dentro das próprias certificações da Cisco. E a parte assim que eu acho que da faculdade que mais me ajudou foi entender a questão de Python e essa programação que eu aprendi na faculdade. Então, Então, assim, estudar, cara, você nunca vai perder. Se você estudar, você nunca vai perder. E hoje em dia tem faculdade de curta duração e tudo. Eu fiz o tradicional, fiquei 4 anos fazendo ciência da computação, depois eu fiz ainda um MBA ainda de arquitetura, de tecnologia, para entender algumas coisas, mas aí já voltado mais para business mesmo, algumas coisas, né? Mas assim, cara, estudar você nunca vai perder. Se quem for assistir ou tudo falar, vou estudar, cara, você já não está perdendo. Se estudar qualquer coisa, você já não está perdendo. Claro que tem que ter foco, né? Você tem que saber aquilo que eu já estava falando. Você tem que ter um plano seu de curto tempo, médio tempo, longo tempo, para você planejar onde você quer chegar. Porque sim. senão você vai estudar, estudar, estudar. Agora eu conheço muita gente, né? Hoje em dia na nuvem, né? Mas fala, eu quero estudar tal coisa. Aí o cara abre, assim, antigamente tinha uns pendrive de tudo. O cara tem teras de documentação de estudo e tudo mais. Mas estuda, estuda e não sai do lugar, né? Tem que ter uma meta, né? Concordo, cara, concordo. Esse planejamento eu uso fazer isso assim como você, né? Faço um planejamento para 12 meses aqui, tanto para minha carreira profissional como a questão pessoal, né? Até algumas pessoas aí sabem, né? Eu recentemente, aí, em outubro do ano passado, eu e minha esposa, a gente conseguiu adquirir uma casa aqui em Blumenau, e esse planejamento ele veio de 2019. Nós fizemos aquele olhar crítico de 5 anos e quando chegou 2022 para 23 a gente falou, cara, esse ano a gente já consegue realizar isso. Então, eu acredito fortemente nisso que você está falando desse planejamento, cara, porque não só para a vida pessoal da gente, mas também para a carreira profissional, você mirar certificações, mirar uma faculdade, mirar, de repente, eu vou para fora, né? Vou fazer uma viagem para o exterior, enfim. É, Um tirar planejamento, umas cara. férias, planejar férias, planejar Isso. tudo, porque às vezes mesmo, vamos pensar na vida pessoal, mesmo você planejando férias e tudo mais, você planeja, sei lá, vou gastar número, sei lá, vou gastar 10 mil reais de férias. Vai acabar gastando 10 mais um pouquinho, você sempre gasta. Mas É, imagina se você não planeja, vai gastar 20, 30, o céu é o limite. Você está podendo isso? às vezes Ninguém está não, podendo. é. Não, acho que ninguém está podendo gastar o céu é o limite, porque É, a fatura vem depois, ela vem entendeu? depois. É, É, justamente. então, a mesma coisa para tecnologia. Você tem que, ainda mais hoje que tá, você pega, eu vejo que, né? Até eu estava conversando contigo, Cisco, mas eu tô tendo que estudar aqui um negócio de Fortinet, de SD-WAN, de Palo Alto também, do Prisma e tudo mais, aqui para Sim, entender uns negócios. Então, assim, a tecnologia te... Eu não estou estudando, talvez, para ser um especialista, não sei, mas eu preciso entender como funciona para, sei lá, comparar com o Meraki, comparar com o SD-WAN da Cisco e tudo mais, entendeu? Então, você tem que ter umas ideias aí, umas noções de estudar para quê, né? Estudar por estudar é muito bom, mas também você tem que saber para quê, né? com certeza. E isso é uma coisa que acaba muito pegando, né, cara? Esses dias até eu tava conversando com um colega de trabalho, né? A gente tava falando sobre os controles de acesso à rede, os NACs, né? E hoje, Sim. assim, a nível Brasil aqui, pelo menos, cara, eu não sei como é que tá as tecnologias para fora aí, mas para mim, cara, o ClearPass da Aruba, disparado o melhor NAC, cara, que eu já vi trabalhar, pela quantidade de recursos e a facilidade de integração que ela tem com as demais ferramentas ali, né?
Então hoje a gente está falando muito da questão de identidade, né? Isso é um negócio que já vem lá dos anos 2000, né? O tal do Uhum. Microsoft AD, né? Fala muito disso, né? E o ClearPass, cara, apesar de ele consegue muito bem se integrar, cara, com várias ferramentas de automação que eu não vejo, por exemplo, em outras fabricantes. E aí, quando você às vezes vai comparar tipo, com Cisco Eyes e com o Fortinac mesmo, né? Outras ferramentas, você não tem algumas features ali que o ClearPass consegue te entregar. Então, isso que você está falando é fundamental, né? Você acaba tendo que olhar para outros fabricantes e saber um pouco, né? Que nem agora, recentemente, a própria HPE, ela fez a aquisição da Juniper. E, cara, eu Uhum. vou falar uma coisa para você. Isso gerou um negócio tão gigantesco dentro da nossa área, porque a Juniper até então eles tinham aí o maior banco de inteligência artificial dentro das ferramentas deles, né? E aí agora Sim. vendo que a HPE acabou associando isso, e eles estavam falando muito fortemente dessa questão de trazer ferramentas de inteligência artificial, tipo para monitoria dentro da linha Aruba e tudo mais, criou-se uma Uhum. expectativa muito alta em cima do mercado com isso, né? Então a gente Mas acaba esse negócio de segurança hoje em dia mudou muito, né, cara? A mudou gente vê muita aí, coisa. é, você tem que olhar aquela coisa, né? O zero trust, né? Você não tem que confiar em ninguém mais, né? Você tem que validar tudo, né? E hoje em dia, pelo fato de você estar trabalhando, de você qualquer lugar e tudo mais, é bem complexo. E as soluções, assim, eu não, claramente, eu não conheço ainda essa solução que você está comentando, depois eu até Uhum. posso revisar alguma coisa. Mas hoje, diferente do que tinha no passado, é difícil você confiar só, deixar seu parque só numa tecnologia, né? Você combina um monte de coisa, né? Eu estava comentando contigo aqui, de onde eu trabalho, é mega complicado você fazer qualquer coisa assim na rede, né? Porque tem muito controle, muita coisa de proteção, de vazamento de arquivo e tudo mais. Então, tem que ser. Esse negócio de segurança é um tema bem complexo hoje em dia. É, hoje em dia, cara, não sobe mais nenhum projeto sem pensar na segurança, né? Eu vejo que tá Não. muito forte, principalmente dentro da área de infraestrutura, né? Eu até comento com os membros aí, a gente tem algumas squads dentro do local que eu trabalho e que, cara, toda vez que precisa fazer alguma coisa, o time de segurança ele tá sempre envolvido ali, né? Até mesmo quando a gente vai falar, por exemplo, de segurança na nuvem, segurança dentro do on-premises, né? Existe ali uma própria e simples criação de regra de firewall, né? Tudo precisa ser muito bem avaliado para entender se aquilo vai deixar uma porta aberta, uma janela aberta para alguém vir ali. E uma das coisas que eu acho que é o mais importante na segurança é conscientizar o usuário, não, né? Porque não adianta você colocar uma solução SaaS completa, colocar foi tudo, meu, trava tudo, né? Trava tudo no sentido assim, todas as ideologias, metodologias que hoje sugerem no mercado, se o usuário está ali, ele não tem um treinamento, ele não tem uma análise de entender o que é um phishing, o que é um, como pode ser uma engenharia social. Cara, Uhum. engenharia social é um negócio muito pouco, cara. Você pode entregar hoje em dia, eu vejo aí na internet a galera postando, principalmente no Instagram, né? Ver aquelas coisas assim, é, idade, o que eu mais gosto, Uhum. fruta, que tem aquelas coisas assim, eu falo, meu, isso aí é um prato predileto para a Pra essa galera pessoa, aí. pra essa galera. Não é ser chato, mas assim, a gente sabe que o mercado do dark web o mercado dark pô, os caras é muito bom, cara, assim, pode falar que os caras fazem se usasse, acho que, vamos falar assim, um pouquinho dessa expertise assim para outras coisas, a gente estaria muito, os caras muito bons. Pode falar, pô, cara, os caras manjam muito de umas tricks assim, animais. Eu vejo É, aqui por aqui também, rede Wi-Fi livre, assim, o que o cara pode fazer. Eu sigo muita gente de segurança, assim, usar
USB de aeroporto, USB público, cara, É muita surreal, coisa que né? você pode lascar. É, Cara, e assim, o que me surpreende também, assim, cara, nisso que você tá falando é o nível de conhecimento técnico que os caras têm sobre essas questões de segurança, né? A ponto de, cara, assim, quando a gente, por exemplo, fala em questão Brasil, né? A gente tem um problema muito grande aqui ainda com que já vem de muito tempo, que é clonar cartão de crédito, né? A gente vê, é, cara, assim, instituições, por exemplo, como o próprio Itaú, Bradesco, Santander, os grandes bancos, né? Os caras investindo pesado, cara, em muitas tecnologias aí de cibersegurança, contratando muitos bons profissionais que a gente conhece, cara. E mesmo assim ainda permanece ainda alguns casos aí que, tive meu cartão mas, de crédito clonado, mas tipo, daí você vai se mas perguntar, aí é "Então, a como, questão cara?" de educação, né, cara? É, Porque você vê que todos os bancos hoje em dia, praticamente aí do Brasil, eles falam, vai fazer uma transação, né? Usa um cartão virtual, isso. usa um cartão virtual, vai, o pessoal fala, vai em show que tem aí, não vai com cartão físico ou alguma coisa, leva dinheiro para você fazer pagamento nas maquininhas. Aquelas maquininhas ali é toda bugada, toda hackeada já, entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falo, não adianta, você falou dos bancos aí em Itaú, o cara investir milhões, É, bilhões até, não sei as cifras, mas se o cara que vai dar, apertar o dedo ali, não tem o treinamento, entendeu? Então, você vê banco aí hoje em dia, cara, eu tenho o meu número do Brasil aqui, que eu tenho coisas no Brasil ainda, cara, eu recebo ligação aqui de bancos, o cara clona uma URA, né, de atendimento e liga para você assim e fala, olha, você fez uma transação, nem tem mais, nem tem o cartão mais, você fez uma transação de tanto na loja X, por exemplo, né, das Casas Bahia, você vai confirmar e tudo mais, e aí você vê, meu, é muito perfeito a maneira que eles fazem, né? E aí entra a questão da engenharia social, né? Se você ficar postando muita coisa desse tipo na rede social ou qualquer coisa, pode dar match. E aí imagina você, uma pessoa que não tem tanto conhecimento, está planejando realmente comprar alguma coisa na Casa Bahia, logou na loja da Americanas, ou o que for, sim, que você queria ver. Aí um dia depois, 2 horas depois, você recebe uma mensagem dessa, assim, tem parafuso, você não está preparado. E você cai no golpe. Já era. é. Você não perdeu, você vai perder, porque na hora que você cai na ligação, Os caras vão dar um não, jeito de pegar ali, né? Por alguma. psicologicamente, os caras, não, o pessoal fala, o cara é muito bem treinado. E aí, aquilo, a educação de você ficar sempre, entender, não abandonar a questão do seguinte, né? É, E aí eu tô falando, não adianta você ser CE, ou você tem que é. estar de olho atento em tudo, entendeu? Eu, com toda certeza, concordo totalmente, Daniel. E aí, pegando um gancho, cara, nessa fala, né? A gente sabe que hoje, né, a questão da evolução tecnológica, isso acontece todo santo dia aí, né? Muito rapidamente, né? A gente mesmo já falou sobre isso. E a gente sabe que as redes e essas novas soluções que as fabricantes elas trazem todo ano, né? Que nem agora 2024, está começando uma onda de eventos novamente, em que os caras estão trazendo novas soluções aí e a gente começa a perceber dentro das próprias empresas que a gente trabalha essas mudanças, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa assim, cara, quais são hoje, né, os desafios que você enfrenta atualmente no teu trabalho aí? Quais ferramentas aí você vê assim que está despontando, que está moldando, por exemplo, o futuro da rede em que você trabalha atualmente hoje? Não vou falar apenas de rede, não, vou falar de solução, na verdade, né? De mercado de TI em geral. Assim, cloud é uma coisa que todo mundo tem que aprender hoje em dia, não tem jeito, né? Sensacional. Só que cloud eu estava comentando contigo, é meio difícil de acompanhar, porque toda hora sai coisa nova, toda hora é difícil acompanhar, você estudar, ter um minimamente de hands-on, porque é muito agressivo, né? Mas ainda existe, né? Vai depender de como
vai lidar, o que vai ser melhor economicamente, né? Mas aqui também eu peguei uma jornada de SI, né? Uhum. E aí teve aqui um projeto para a gente já começar a fazer uns assessments de SI. Então tem um cara muito bom que está trabalhando no time também. Então também, de novo, né? Então eu falei, agora eu estou fazendo, tive que estudar com questão da Fortinet, da Falcon. Então fiz alguma coisa de ACI também para poder ter pelo menos entender os termos, né? Sim. Então, Bom, Daniel, então, cara, seguinte, né? Para aquelas pessoas, cara, que estão interessadas, né? Eu vou fazer agora um pool de perguntas que me mandaram ali, né? uhum, Aquelas pessoas que estão interessadas aí no CCNA, no CCNP, até talvez alcançar um título de um CCIE aí, cara. Mas eu queria muito se focasse ali na questão do CCNA. Quais conselhos você ofereceria no sentido de, por exemplo, assim, quais habilidades técnicas são essenciais para que eu possa me destacar, cara, nessa área de redes? Eu já trabalho lá no NOC, sou analista do nível 1, cara. O que que eu preciso ter aí de conhecimento técnico, cara, assim, para que eu possa me destacar nessa área, cara, na tua visão? cara, dentro do CCNA, eu acho que assim, hoje uma pessoa trabalhar no NOC, seja primeiro atendimento, o cara tem que ter um mínimo de certificação para poder saber o que está fazendo. Porque normalmente o cara vai estar trabalhando ali num cliente grande, uma coisa gigantesca ali, né? Perfeito. E, e eu vou falar para você, a vida de um troubleshooting, né? Você tem um troubleshooting para chegar num P1, uma coisa, uma situação crítica, o primeiro contato sempre provavelmente vai ser com o NOC, com o time inicial. Quanto mais detalhe esse cara souber fazer as perguntas certas, ele souber pegar a informação, saber entender o que está acontecendo, mais rápido vai resolver o problema, menos dinheiro. A gente tem que pensar que o cliente vai deixar de perder por uma outage ou uma P1 que está rolando, entendeu? Então, porque se o cara talvez não tenha uma certificação, o cara pode ser muito bom tecnicamente. Beleza, pode compensar. Tem muito caso que acontece isso. Mas se o cara já tem uma certificação, ele vai conseguir saber fazer a pergunta mais ou menos certa e vai conseguir entender através de um argumento o que está acontecendo, entendeu? Falar, ó, está acontecendo isso. E aí, o tempo de resolução vai ser muito melhor do que o cara chegar e falar assim, tô com um problema para acessar tal coisa. Ah, tá bom. O cara só anota e repassa o ticket para frente, entendeu? Então, mas você está acessando da onde? O que você está tentando acessar? É web? É isso? É aquilo? Tudo bem que entra um pouco de maturidade de trabalho, experiência e tudo mais, mas o cara já tem uma certificação, está fazendo, por exemplo, igual tem os grupos de estudo e tudo mais, ele vai trabalhando, ele vai vendo gente que tem uma maturidade maior que a dele, ou menor, e o cara foi esperto, ele vai sendo esponja. Pô, pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho aqui, e vai levar para o dia a dia dele. Vai ser Uhum. analista. Tá com problema onde? Tá, disso. Mas de quê? Tá, o que você estava fazendo antes? Teve alteração? Teve alguma coisa que você fez? Teve uma atualização? Cara, o mínimo que ele conseguir mais em detalhe vai ser mais rápido quando chegar lá em cima para resolver, entendeu? Sensacional, cara. Eu acho que essa é uma maneira, né, bem eficiente mesmo de você conseguir, e porque você acaba de uma certa maneira aprendendo com tudo isso, né? E aí as outras pessoas que talvez vão estar ali dentro do nível 2, até do próprio terceiro nível, os caras vão te olhar de uma maneira bem diferente mesmo, né? Sabendo que você tá Exato. ali. Mas eu digo isso, a certificação com experiência, né? Esse. Então, você tem um grupo que você consiga trocar figurinha, porque sempre você vai ter um grupo, não vai estar todo mundo igual, vai ter um mais avançado, o outro um pouco mais atrás, e aí você tem que saber ser a esponja, né? Pegar um Uhum. pouquinho ali, pegar um pouquinho ali, porque, de novo, se souber fazer as perguntas certas quando você é um novato, quando você está aprendendo ali, quando você está numa à frente mesmo, você vai ser bem visto. Você vai falar, pô, o cara é bom, o cara ele sabe, ele vai meio que na jugular ali dá problema, ele consegue pegar umas informações legais. E isso é conhecimento, mais experiência de grupo mesmo, né? Sensacional. Daniel, agora é uma pergunta minha aqui, cara, que eu queria saber de você. Qual que é a tua opinião? Além dessas habilidades técnicas, Daniel,
quais são as habilidades não técnicas, as soft skills, que você, às vezes, você olha para os profissionais ali que estão do teu lado, ou de pessoas que você já conhece, assim, que você considera essencial, especialmente aqueles que visam um nível mais sênior aí, principalmente olhando para um título aí, uma certificação como o CCIE. Você- Cara, é, você precisa, primeiramente, saber o que você quer. Porque às vezes todo mundo quer tudo, mas não quer nada, né? Então, Sim, você precisa ter foco. Acho que foco é o primeiro. E na vida ninguém é sozinho, né? Isso também, todo mundo, acredito eu, sim, às vezes tem gente que gosta de ser sozinho, mas acho que todo mundo vai ter uma companheira, um companheiro, vai ter alguma coisa. E você tem que andar com gente que quer remar junto, né? Porque não adianta. Vou te dar um exemplo, que já vi algumas pessoas. O cara quer muita coisa e o companheiro tá para trás, a companheira tá para trás. Né? Não não tá vai dar unindo. match. Então vai na match. E aí já começam os problemas. Você pode ter maior das duas vontades. Aí você tem que saber escolher, alinhar a expectativa. Né? Você tem que saber alinhar a expectativa com um grupo que está fora. Por mais que você não tenha, você seja um jovem que está começando, você tem seu pai, sua mãe, você Sim, tem as pessoas, porque você vai ter que reservar tempo para estudo, né? E às vezes as pessoas à volta não vão entender isso por N razões. Então você tem que deixar muito as claras, né, a regra do jogo. O porquê você está fazendo isso, para onde, o que você espera com isso, né? Então, isso é uma das coisas que eu vejo que é muito importante. Aí tem que ter cuidados com a saúde, né? Tentar, no mundo atual, talvez eu sou muito careta, né? Eu não bebo, não fumo, sei lá, nunca gostei muito de balada. Então, cada um é cada um, né? Mas é aquilo que eu estava até conversando contigo. Então, uma responsabilidade com a sua saúde, né? Tentar se alimentar minimamente o melhor possível, tentar dormir, né? Preservar a noite de sono, preservar alimentos que você come, né? Tentar ser mais saudável possível, né? perfeito. E a saúde mental, né? Tentar ter alguma coisa que hoje em dia a cobrança é muito grande, né? Você vê a galera aí, o fulano tá estudando junto comigo, tá voando ali, tá fazendo, e eu não. Você acaba tendo aquela ansiedade que não vai jogar contra você. Isso mesmo. Cara, isso até inclusive foi tema que eu conversei aí. Eu tô desde o dia 25 de janeiro aí nas tutorias aí falando com algumas pessoas ali dentro da Hack One, cara, que justamente sobre esses temas, né? Eu vi a necessidade de trazer esse fora do técnico, né? Falar um pouco mais sobre foco, sobre disciplina, sobre consistência. E isso envolve uma série de coisas, né? E a gente começa a perceber, principalmente nessa questão psicológica, que quando você se candidata para estudar para qualquer certificação ou para fazer qualquer coisa, você começa a ver que isso envolve, né, de uma certa maneira, a tua família, envolve a tua questão psicológica. Então, essa inteligência emocional para o cara saber trabalhar, que nem, por exemplo, olha só você, cara, você é um cara casado, você tem 3 filhos ali, né? Nessa época ali eu acompanhei um pouco da tua jornada para o CCIE. Os teus filhos ainda eram pequenos, né? Talvez ainda são, Continua, ainda, né? né? Continuam, entende? Então, esses sacrifícios e essas coisas, né? Elas precisam ser levadas em consideração. Esse alinhamento que você precisou ter com a tua esposa para você falar, cara, eu vou fazer isso porque eu sei que daqui a pouco ali na frente isso aqui vai me render bons frutos, né? Né? São essenciais, né? É o que eu falo para os caras. Pô, às vezes você fala assim, ó, eu vou estudar 2 horas por dia para o meu CCNA. Beleza, cara, é 2 horas por dia. É 1 hora? É 1 hora. E aí você pega aquela 1 hora focada, aquelas 2 horas focadas. Ah, André, cara, hoje eu não consegui estudar quinta e sexta e no sábado aqui eu vou arregaçar e vou estudar 14 horas. Não vai, cara. Não vai estudar 14 horas. Não adianta, sabe? Porque sabe o que vai começar a acontecer? Daqui a pouco a tua mulher, ela vai começar É, aqui no teu ouvido. Pô, o que que você tá você tomou fazendo? a decisão e não alinhou com ninguém. Entendeu? Às vezes o teu pai e tua mãe, né? Pra quem mora com o pai e com a mãe, o cara não é casado e não tem essa sensação, a tua mãe vai começar a pegar no seu pé, vai dizer, cara, você tá errado. Isso aí não vai te adiantar, então não vai resolver o teu problema. Então precisa ser um negócio alinhado que é É justamente melhor esse.
coisa do pouquinho em pouquinho que vai dar um montão, né? Vai É, devagar, justamente. você presta, se o fulano, porque cada um tem uma curva de aprendizado, né? Isso. Então, não adianta você olhar para a grama do vizinho ser mais verde, o cara tá voando, o É. cara talvez tenha uma capacidade de entendimento diferente, a gente não sabe como tá cada um. E esse é um grande E, problema, Daniel. Eu falei sobre isso. Cara, assim, ó, eu tinha muito problema com ansiedade, sabe por quê? Porque às vezes eu ficava comparando a minha carreira com a tua, às vezes eu ficava comparando a minha carreira com a carreira do Juliano, com a carreira lá do Diógenes, com a carreira do Lucas. E eu falei, cara, quando eu entendi isso daí, que o grande problema era essa ansiedade, e eu entendi que você comparar você com você mesmo era a melhor coisa a se fazer, né? Aí eu comecei a perceber essa mudança e ver que os resultados eles estavam vindo de uma maneira mais consistente. Porque quando às vezes eu, por exemplo, eu olho pro palco do Daniel, eu falo, porra, o cara tá no Canadá, o cara tá trabalhando numa puta empresa, o cara tem uma baita experiência, o cara tem lá 3 filhos, eu também quero ter filhos e tal. Sabe, tipo, são coisas que às vezes você olha e fala assim, meu, cara, calma, calma. Vamos botar no planejamento, a hora que for pra minha esposa ficar mas, grávida e tiver filhos, mas beleza. assim, não é nem do título você compra, porque para chegar em tudo isso, para lidar com isso todo dia, não tá assim, não, cara. Pensa que aqui tá imprimindo dinheiro aqui, sendo Silvio Santos imprimindo dólar todo Não, dia, é. pegando aviãozinho e tá, não. Não é bem por E, aí, né? trabalho, falar É. igual para quem é São Paulino aí, o Muricy Ramalho fala, aqui é trabalho, meu filho. A gente tem que trabalhar muito, tem que gerenciar muita coisa. E uma coisa eu vou falar, cara, aproveitando o gancho aí de voltar a estudar, cara, eu tenho aqui, ó, vou colocar no vídeo para vocês, eu tenho alguns cadernos de anotações que eu trouxe do Brasil. E aí, eu tô agora fazendo mais caderno aqui, de todos os Olha só. estudos aqui, ó, tem uns garranchos aqui, às vezes o lápis, que eu escrevi de lápis, já tá até meio borrado, e eu comprei um fichário, né? Isso serve pra galera também, ó. Tem um fichário aqui, ó, com algumas cores aqui que eu possa ter, né? E aí eu coloco o tópico, né? Eu estou passando a limpo, porque uma coisa que ó, eu quero dizer, a gente tem que sempre estudar, cara. Então, Sim. às vezes eu tô aqui em algumas coisas, não é porque eu sou CCE, porque eu sou, sei lá, merda nenhuma, mas assim, às vezes eu tenho que voltar aqui nas minhas anotações para pegar alguma coisa, entendeu? Você tem que ver, e isso aplica para tudo, inclusive para meus filhos na época de escola. Às vezes eu tenho que pegar uma coisa que eu não lembro, coisa besta, pode ser besta, mas assim, você tem que estudar. A gente tem que passar a vida nossa estudando, não tem jeito. Ninguém tem uma memória, eu particularmente não consigo ter uma memória de gravar tudo. Sim. Então, É porque é uma isso constante serve. repetição, né, ô Daniel? Isso é uma repetição inteligente, né? Então, por exemplo, assim, ó, cara, às vezes você vai, igual você tá falando, pô, o meu filho tá com uma dúvida lá sobre equação de primeiro grau na escola. Cara, Cara, você vai ter às que voltar vezes, para trás e vai ter que estudar aquilo ali que você já aprendeu para você poder e ensinar, às né? vezes muda muito quem está com filho de escola aí vai entender que o jeito que eu aprendi está sendo um pouco diferente, ou até diferente do jeito que ele está aprendendo. Então, às vezes eu tenho que. Já acontece comigo isso daí. É, que eu brinco, né? Você ser CCI é pai, é muito mais difícil do que o CCI de infraestrutura, porque é um roteamento dinâmico constante. A tabela de roteamento tá ali é, mudando toda hora. Então, muitas vezes, assim, tem uma matéria, tem alguma coisa que as crianças estudam, que eu tenho que pegar o livro deles, ler, e às vezes fazer pesquisa, às vezes não, porque o método de ensino, algumas metodologias não foram a mesma que eu tive. Então não adianta eu tentar explicar do meu jeito, que eu aprendi, não vai funcionar. Então eu tenho que entrar no mundo daquilo, eu entender, então eu acabo estudando de novo. Então a vida é um constante ciclo de estudo. E essa dica que você deu aí sobre os cadernos, cara, assim, ó, eu olho aqui, ó, o meu quarto aqui, ele tá totalmente uma bagunça, cara, porque eu tenho Né? muito caderno, cara. E daí, assim, ó, agora que eu tô na minha preparação pro CCNP Encore, eu fiz diferente. Eu descobri uma ferramenta aqui chamada Office 365, Word. Não funciona, cara. Para mim não É, funciona.
Eu comprei os Tem livros até, ó, digitais. Então, é nesse detalhe que eu ia te falar, cara. Eu comprei os livros digitais e daí, tipo assim, cara, eu tô traduzindo e tô ali digitando e fazendo um resumo meu sobre aquele detalhe. Mas eu tenho comigo, cara, e isso foi lá uma dica lá de trás, do ensino médio. Lá 2008, 2009, 2010, cara, a época que eu fiz o ensino médio ali. O... Eu tinha um professor de física que ele sempre falava o seguinte, cara, se você realmente quer aprender alguma coisa de fato, que você quer entender, caderno, escreve, faz o teu resumo do teu jeito com as tuas palavras. Aí isso aqui vai é, entrar e nunca mais você vai esquecer desse negócio. E realmente, cara, é assim, é, então, eu comprei um fichário que eu tô falando, aí você tem umas folhas coloridas que você põe por tópico. Então, eu tenho aqui Cisco, eu tenho AWS, eu tenho Azure, eu tenho Fortinet, eu tenho várias coisas que eu vou fazendo. Que assim, se no futuro, daqui a pouco, eu precisar lembrar alguma coisa, sei lá, do VTP3, qual que é alguma coisa. Eu tenho uma anotação aqui que sim, aí é a diferença, né? Eu não vou precisar estudar tudo. Eu vou bater o olho, eu vou. Ah, tá, lembrei. É isso. é isso. Cara, isso é transformador, cara. É uma baita numa dica, hein? Uma baita. Porque você pega muito caderno, beleza, você vai tendo anotação aqui, mas aí, com ao longo do tempo que você for estudando, você vai criando uma pilha de cadernos e anotações. Fora as que estão no Drive, né, do Google. E não fica legal. Cara, eu fiz até uns estudos aqui, às vezes, né, porque eu tava, até cheguei a mostrar para meu aqui, cálculo de subrede. Porque hoje em dia, assim, com o passar do tempo, o pessoal que está no CCNA vai ver que o cara vai falar, um barra 23, um barra tanto. Cara, isso é de cabeça, isso aí você já vai estar com uma, né? Mas eu achei umas primeiras anotações minhas de como fazer o cálculo de rede, de como descobrir qual que é o broadcast, Sim, aqueles exercíciozinhos de, você tem um range tal, né? Eu preciso usar a sexta rede barra não sei o que lá que está dentro desse bloco, não sei o que lá, você fazer toda aquela tabelinha, né? Então eu refiz aqui, mostrei, o jeito aqui em casa, pessoal. É assim, é legal você ter isso daí. muito bom, cara. Isso é sensacional. Quer ver com a galera, principalmente que quando a gente fala dessas sub-redes, a gente fala dessa. Até mas você vai trabalhar num projeto, né? Por exemplo, uma organização de umas redes novas dentro da empresa que você trabalha. Você vai acabar voltando nesse tema, né? Quando você vai colocar, por exemplo, dentro de um IPAM ou alguma coisa do tipo, né? A própria VLSM mesmo, né? Pô, como é que eu faço aqui, por exemplo, para me mandar umas redes que eu tenho aqui sumarizadas para a operadora? Aí, às vezes, isso daí bate na cabeça do cara, o cara já vai pensar lá na frente em BGP, route map, como é que ele vai manipular, mas quando você vê, cara, realmente, de fato, o que, que tem por trás é só uma Não, base de porque VLSM ali, o né? cara, o cara quando está no CCNA, ele tem que entender que hoje talvez ele está pegando, pode pegar uma rede pequena, vamos falar assim, né? Então, quando você pega uma rede muito grande, igual eu já tive redes de conectar mundialmente, praticamente tudo se conecta, né? Então, se quiser sair do Brasil, ir para a Europa, ir para a Ásia, você ia. Então, você precisa saber fazer um design de IP, né? De maneira que, sem overlapping, que você use a tabela de roteamento para que não fique tão explodindo de tabela, conforme processamento, conforme tudo. Então, isso daí, o que ele está aprendendo hoje, em algum momento ele vai entender que lá na frente vai ser muito útil. É, isso é fato, cara. Uma outra pergunta que me fizeram aqui no privado, Daniel, que pediram para mim te perguntar: quais livros, cursos online e laboratórios práticos você recomenda para quem está se preparando para o CCNA para aprimorar as habilidades técnicas? Hoje em dia tem muito, né? Hoje em dia tem muita gente aí de mentoria que ajuda tirar o CCNA. Então, material não falta, cara. Assim, eu acho que o que falta mesmo é a pessoa ter dedicação, isso é fato mesmo, sentar e estudar. Concordo. Porque conteúdo, principalmente para CCNA, nossa, tem a rodo. E aí, assim, tem vários nomes aí que se começar a falar aí pode ser injusto ou ingrato com muita gente aí, mas assim, Sim. tem a rodo, tem solução fora do país. E aí é só você falar, beleza, eu vou fazer, vou estudar, acabou.
Você tem alguma plataforma de laboratório técnico que você mais gosta aí, que você utiliza? Tenet Lab, Ah, VNG, o Sandbox da então, Cisco? Sandbox isso é legal para você, para quem for fazer CCIE, é, aí é a dica que eu até comentei. Sandbox da Cisco já funciona mais ou menos nos moldes de um laboratório de CCIE, como que você tem lado esquerdo você tem os device, aí você vai clicando lá nas telinhas, aí você tem do lado o description, né, que você pode fazer e tudo mais. É legal. Mas eu sou muito adepto de criar meus próprios labs, né? Quando eu tenho, ou de reproduzir situações nas quais eu estou vivendo dia a dia, né? Então, às vezes tem um cliente, eu tenho alguma coisa, tem uma, trazer essa topologia. E aí, o Ivio, o próprio Kinect também, cara, o próprio nosso amigo aí, o Diógenes, tem um trabalho, vamos fazer uma puxar sardinha para ele, depois É, ele vai me dar um ponto, né? com certeza. O lab dele é bem legal também. Tem muita gente oferecendo o Rafa Kiwi também. De novo, matéria-prima não falta. Não falta. Falta, isso não falta, tanto para estudo como para ambiente, né? E hoje, com o próprio IF, o PNET, você consegue fazer uns labs cabulosos. Você consegue fazer É. coisa cabulosa, cabulosa. Então, de novo, desculpa não falta. Conteúdo e jeito de fazer. Você precisa gastar um centavo da sua máquina, vamos falar a verdade. Você É. clica ali, você tem uma plataforma e-learning ali, tem várias aí, você estuda o CCNA. Você abre uma nova aba do seu navegador, você tem ali já uma console de um laboratório, de um hack. Você, Preparado, sem precisar instalar nada, né? E consumir nenhum recurso da máquina, só a internet mesmo, né? Cara, acabou, acabou. tá Então, muito assim, tranquilo. tá boiada, tá muito fácil. É. Assim, né? Tá Antigamente, cara, preparado. eu vejo uns caras das antigas assim, ó, que eu gosto muito, cara, que eu acompanho, o próprio Leonardo Furtado, Sim. o cara, o próprio Eldon Odon lá, o cara que escreveu os livros do CCNA da Cisco Press, cara, pô, os caras compravam equipamento, cara. Eu deixei no Brasil, cara, até lá, eu tenho Access Point Cisco, eu tenho switch Cisco e eu tinha um router da Cisco também. Eu lembro uma vez, eu morava na casa dos meus pais, eu peguei um 1811, um 1811 Olha que tinha só, aqui, não sei aonde, deve ter comprado no Mercado Livre, sei lá o quê. Eu tirei o modem da operadora, né? E eu fazia o PPoE no router para estudar. olha só, cara. Então, assim, você fazia toda a linha de comando, passava o usuário e senha, tudo por linha de comando do router, criei um escopo de HCP, fazia todo o NAT no router para estudar. No E aí rumo depois ao topo, devolvia pro roteador wireless para poder jogar o HCP dentro do router, fazendo o NAT no router, fazia dois SSID, aí um SSID eu fazia, brincava de fazer restrição, via CL no próprio router, simulando um Unify, mas, uhum. Muito então, legal isso, cara. Eu em 2018, 2019 eu comprei um kit CCNA, eu comprei um Cisco 2CS, parte de switch ali que ele tinha essa feature de você baixar os iOS lá, instalar tanto camada 2 quanto camada 3, e eu comprei um 1905 da linha 1900 para poder fazer. Aí depois eu fiz a aquisição de uma RB 750 MikroTik, porque eu queria olhar um pouco mais para essa plataforma que tava, cara, pois já é, tinha é, também comecei a dar uma olhada não tô, assim, eu te falo, você tem que ter muito mente aberta, né? E MikroTik é um negócio na parte de Wi-Fi, cara. É um negócio muito interessante, muito legal, cara. muito doido. E tem aquela ferramenta também que eu vi, até uma live do Léo aí, Do que eu Léo. achei muito legal, de você fazer site survey, de ter uma ideia de site survey lá, o design um file lá de você importar uma planta, Uma aí planta, você né? vai desenhando o que é concreto, o que é drywall. Cara, legal. Sim. Porque, de novo, às vezes a empresa não tem condição de pagar, muito claro, os melhores que eu digo assim, os melhores players, né, os nomes maiores.
solução dos caras ali da Unify funciona pra Muito legal, caramba, cara. e é muito mais custo-benefício. Então, às vezes tem uma empresa média pequena que quer dar um passo à frente numa solução de infraestrutura para quem está querendo ter seu próprio projeto, sair ali do tradicional, de um D-Link e tudo mais, não ficar tendo que ficar reconectando em vários access points, né? Eu digo na questão de wireless, que acho que pega bastante hoje em dia, né? Sim. Então, se for uma solução no caso da Unify, cara, funciona legal pra caramba, gostei muito. E não é caro, tá? Não é caro pelo que entrega. Eu conversei isso daí no Rumo ao Topo 23, agora com o Léo, cara, e eu falei pra ele, disse, porra, cara, eu vejo assim, lá na casa dele ele tem um rack com vários Também. equipamentos, cara, e aí eu fiquei surpreso, ele disse, cara, isso aí é das antigas, né? É um hábito que eu tenho de comprar e ter ali pra mim no meu Hoje não tem espacinho, né? mais como fazer. É, hoje eu também não tenho como Não fazer tem porque espaço. não tem espaço pra Mas fazer. até mesmo eu ouvi dizer, assim, da microchip para operadora também, tem muita operadora que usa Sim, mais distante, assim. Tem cara, muito canal no YouTube que eu acompanho de telecom. Tem uns rapazes aí de telecom no Nordeste, assim. Os caras usam muito microchip. sim, Servidor PPoE, servidor e tudo mais. Cara, é muito microchip. E é legal, é bom é, você saber aquela coisa. Hoje em dia você não tem que ficar, você tem que saber dos nomes conhecidos. Tem. sim, Mas e se, por exemplo, chega uma empresa para você, André, pô, dá para você dar uma olhada aqui, se você tiver tempo, né? Fazer um projetinho de Wi-Fi para mim, tudo mais. Pô, você tem ali, você pode sair de uma rede 100% de link, talvez o cara tenha aqueles modemzinhos mais antigos, para ter um único Wi-Fi, para uma única SSID e tudo mais, fazer um negócio. E tem opção, cara. tem É opção. dinheiro, é dinheiro entrando no bolso, cara. É, tem muita opção. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. O primeiro contato que eu tive com o Microtik foi em 2015. Eu tenho aqui em casa, cara, uma RB433. Ela tem três interfaces. É uma WAN e duas LAN. Para você fazer. E dá pra fazer muita coisa. E é só uma Ó, plaquinha. Você tem possibilidade de colocar aqueles cartões com aqueles pigtail que converte para BNC para antena de rádio. Eu tenho aqui as microtik, cara, assim, ó, se o cara, é é, igual você falou, cara, você só não estuda se você realmente não quer, cara, porque tem a muita opção. questão é, você tem, eu até brinco, você tem muito louco, não estou falando de solução, estou falando de vida real mesmo, né? Tem muita gente louca hoje em dia para você conversar. Tem que ouvir todos, velho. E aí você tira suas conclusões e ser esperto. Porque às vezes você ouviu um negócio hoje, eu falo, vem pro TIC, não sei o que lá no caso de tecnologia, né? Isso, aquilo. Cara, vai saber se amanhã você não vai ter uma oportunidade de trabalho aí, freelance, aí, que vai te dar uma boa grana, aí você pode realizar teu sonho de, pô, quero comprar um carro, quero comprar um terreno, pô, eu quero fazer um puxadinho aqui em casa, entendeu? Sim. Cê- cê- Então, então você tem que estar sempre de olho, meu filho. É, e Preocupado. é o que eu falo, cara, ainda bem que eu tenho o telefone e até mandar um abraço pro Clauderson, pro Ian e os caras que são ali da trilha Microtik da Hack One, cara, ainda bem que eu tenho o telefone desses caras aí, porque às vezes eu preciso de alguma coisa, eu pego e mando uma mensagem, o cara já me responde na É, hora ali, né, com alguma coisa. E é você tem que muito ser legal, cara. esperto e É, ficar de olho em tudo. E eu ouvir todo mundo, ouvir aquele colega chato, ouvir aquela coisa chata, porque às vezes pode tirar algum proveito, alguma coisa. com toda certeza, cara. Assim, e essa solução da Unify que se comentou, a gente tem dentro da empresa, a Aruba, ela faz isso, né? Você joga a planta, desenha lá quem que é concreto, quem é drywall, o que é o que, se é vidro, e ele já te dá ali toda uma questão. Só que a solução da Unify, cara, ele é muito mais barato e, assim, Ó, a a entrega que os caras velocidade. têm é um negócio sensacional, cara. É muito legal. Bem isso que você tá Você falando. vê aeroporto, estádio de futebol, os caras que usam para grandes eventos, os caras usam tudo no brotinho. Precisa entregar um acesso. O cara entrega. Eu não estou aqui comparando Não, propaganda, não é comparar a tô falando solução. não é aquela coisa do negócio. Né? Às vezes a gente também tem que pensar que é uma das coisas que o pessoal que vai começar a estudar o CCNA, ou que está estudando, pensar fora da caixa. Não tem que pensar fora da caixa. A gente não vai ficar nessa de que
cara que trabalha com infraestrutura, o cara tem que saber um pouco. Se firma numa tecnologia, pá, se especializa, faz o que for. Mas a partir daí fica de olho. Às vezes a oportunidade pode realizar um sonho seu aí, com um trabalho extra aí que você consegue se achar numa coisa legal, entendeu? Com certeza. Tenho mais uma pergunta, a última que fizeram aqui, cara. Daniel, estou estudando para o CCNP na Arce, estou quase a ponto de fazer a prova e gostaria de saber como você lidou com o estresse e a pressão durante a preparação para o CCIE. Tem alguma estratégia ou técnica que você gostaria de compartilhar com a gente? Ó, Cara, esse já é um cara um pouco mais avançado, né? Pô, ele já tá lá pro é, Enarce já, então. é. Mas assim, acho que serve para tudo na vida, cara. Você não tem sucesso sem dor, cara. Você tem que se lascar. Vai que se lascar. Não tem jeito. Tá tudo na vida, cara. Você vê um médico aí para se formar, cara. Quanto tempo o cara se ferra aí, pega residência, faz o que for, plantão, o cara ser um médico renome. O cara depois conseguir ter um consultório, trabalhar. O cara passa 10 anos. E pro CCIE é muito diferente. Só aumenta a intensidade. O CCNA, acho que assim, a proporção da dor. Né? O CCNA vai ter uma dor, depois ele vai ver quando ele for pro CCNP, ele fala, nossa, eu sofria pro CCNA. Aí depois o cara vai pro CCNP, pro CCIE, vai olhar pro CCNP, nossa, né? Então é a proporção da dor, cara. E não tem nada gratuito, não tem nada fácil. É questão de você saber lidar e, cara, falhar faz parte do processo, reprovar faz parte do processo. A derrota, às vezes, faz parte, que você vai ver, pô, você ainda tem uma chance de tentar de novo, você vai saber, pô, errei aqui, preciso melhorar aqui, preciso fazer aqui. Então, não tem nada gratuito, não tem nada fácil. Sensacional, cara. Até é o que a gente falou, né? Isso aí se encaixa com a questão do planejamento, né? Tipo, pô, às vezes você tá na preparação. Eu hoje, cara, eu tenho isso muito bem alinhado com a minha esposa, né? Ela tá dentro desse plano, porque às vezes você vai ser ali vamos dizer assim, uma espécie de um capitão, mas você não vai ter tripulação nenhuma se você fizer sozinho, né? Agora, É, se você tem, no caso, que nem você é casado, você tem seus filhos, né? Você botou todo mundo nesse planejamento e deixou alinhado que por aquele período curto de tempo ali você iria fazer essa preparação, né? talvez eu comecei mais tarde, eu fui mais tarde, né? Hoje em dia, tudo isso que tem de oportunidade, de plataforma, de grupo, putz, é aquela coisa, né? A gente sempre fala, pô, se eu tivesse começado mais cedo, né? Até mesmo de vir para outro país para ter essa experiência e tudo mais, né? Você vê oportunidade. Todo mundo tem seu tempo, né? Sim, Mas, de novo, às vezes, se você saber controlar seu tempo de uma baladinha e tudo mais, pode te dar um salto lá na frente, meu filho. Se você deixar ali, saber controlar. Não estou falando pra você deixar ser louco igual eu que ficava dentro de casa e tudo mais, mas eu digo assim, saber gerenciar. Não precisa ir todo final de semana com uma baladinha e tudo mais, ou como for. Mas você vai uma vez por mês, e seja, o resto você regaça, vai te dar uma diferença do que aquele que não troca toda semana de dar uma saída para fazer alguma coisa. Porque não adianta. Se você não focar, pode conseguir chegar, com certeza. Cada um tem uma, mas vai demorar mais. legal. Daniel, estamos chegando no quinto e último bloco da nossa entrevista maravilhosa aqui, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, cara, sobre o que que você enxerga de tendência aí no futuro, que você acha aí que a área de redes vai evoluir nos próximos anos, cara? Para onde que você acha que a gente vai caminhar aí? Cara, eu acho que cloud vai continuar sendo ainda um desafio, né? E uma linha de. Eu ouço muito assim, cloud, pessoas que dão sucesso, pessoas que não dá sucesso. E aí cabe muito aquilo de vocês estudar o que você está fazendo. Porque cloud, se você não souber, não estudar, você vai perder muito dinheiro. Isso eu vejo. Tem a questão de inteligência artificial, cara, que a gente vê muito aí. Você vê aí inteligência artificial, eu fiz uns testes um tempo atrás aí com o próprio ChatGPT, algumas coisas.
Cara, ele entrega umas respostinhas aí, se eu pegar uns caras aí e começar a usar o chat GPT com algumas besteirinhas, capaz do chat GPT fazer alguns troubleshoot pro cara, baseado em documentação e tudo mais. Todo mundo já deve ter feito alguma coisa assim. Então, é, mas o ser humano nunca vai ficar para trás. Seja da cloud, ou seja a rede vai ficar fora, porque a cloud vai, não, a rede vai existir, a inteligência artificial pode vir para ajudar, mas quem vai controlar vai ser ainda carne e osso ainda. Com toda certeza, cara. E aí o que vai saber é quem vai estar preparado para domar, né? E aí é questão de você estar preparado para enxergar e olhar isso daí e falar, beleza, vai vir inteligência artificial, vai vir programação, vai vir, beleza. Vamos lidar, dominar os bois, né? Do que É, deixar os bois nos domar, né? com toda É a mesma certeza. coisa. Cloud, eu acho que vai continuar, mas a rede vai estar lá. Pessoal, eu vejo muita gente, não, vai acabar com a rede, como eu falei, vai chegar como lá? A nuvem, tá bom, você vai conectar como na nuvem? Não tem, cara. Telepatia, vai ter, não sei, talvez uma solução nova vai surgir, que vai, não sei, hoje não consigo ver. Mas é isso, você está preparado. A gente está falando aqui de Cisco, Fortinet, Microtik, Aruba, a própria HP, Juniper. Pô, cara, você tem que estar com o radar ligado. E a pessoa que estiver preparada para entender o momento, aproveitar para tirar uma grana a mais, para ter uma experiência a mais. É isso, você tem que estar ligado. E aí tem os grupos, né, de estudo que hoje tem aí, em tudo quanto é lugar aí, você consegue canal para todo lado aí, de internet, de YouTube, de Instagram, mas, cara, informação tem. Com toda E não certeza. tem que cair naquilo que eu falei, né, de você ser o cara que quer atirar para todo lado, então você não vai fazer nada. Então, você tem que ter planejamento e foco, né, para você. Ser especialista numa área, né? Que é o que a gente sempre fala, né? Ser especialista numa área e ter os demais conhecimentos, né? Hoje eu tô rumando para Abraça um e depois para ser vai. especialista em redes, ter aí as certificações, assim como você no CCIE, mas também, né? Como eu até tava conversando esses dias com o Diógenes sobre isso. Falei, cara, eu quero muito poder fazer um treinamento de ICE, quero muito saber sobre o DNA, quero ter ali o meu conhecimento ali, pelo menos o Cloud Practitioner, né, em AWS lá, apesar de É, que hoje em dia, cara, tipo, por exemplo, né, você é surreal isso, cara. Você, como é que eu faço, por exemplo, para fechar um Direct Connect do meu on-premise, do meu data center é. com AWS, né? Eu Quem é tirei que vai fazer isso? É o cara de redes, cara, que vai ter que é, configurar essa parada, né? Então, eu tirei a certificação de rede da AWS e a de security da AWS também. É. E só que, de novo, assim, a certificação até preciso renovar ela, se já me inspirou, porque a mudança para cá e tudo, mas assim, no final das contas, você pode estar dando clique e tudo mais, mas assim, é rede. Você tem que saber o que é um BGP, você tem que saber buscar ali as empresas, né, que vai fazer Equinix ou Activity ou quem uhum, for para poder fazer o meio de campo para você. Alguém vai converter isso para você, alguém vai sim. te fazer chegar. E aí, beleza, você vai chegar como? Vou ter um roteamento. Vou ter que ter um. Vai conectar na minha MPLS, vai conectar na minha via IPsec, vai. Bom, você tem que saber, isso é É. rede. Aí às vezes você entra numa reunião dessa e o cara fala assim: pô, Daniel, eu só vou te entregar um jump server lá e a parte de L3 e roteamento é com você, cara. Aí às vezes você vai falar: cara, o que que é um jump server? O que que é isso, né? É, Então, é. Jump Box, Jump Server, mas assim, a AWS, falando da AWS, por exemplo, ela tem muita coisa assim. Até estava conversando com vocês, falar, vou configurar uma VPN, por exemplo. Cara, deve ter um time de rede animal por trás. Quando você fala, vou fazer uma VPN, ele vai te perguntar qual que é o equipamento, então qual que é o fabricante, então a lista é gigantesca, qual que é o iOS, qual que é isso. Aí você faz o download da configuração. Então, isso aí já foi automatizado por gente de rede. Cara, os caras não tem Então, desculpa, né? Tem que então, no saber, final cara. das tem que saber. E aí você tem que ouvir todo mundo e estar preparado. Então, você ser o melhor de Cisco, você ser o melhor de AWS, você ser o melhor de Azure, você ser o melhor de Fortinet, o melhor de Aruba, difícil.
tirar todas. Sim. É impossível? Não sei, eu acho que nada na vida é impossível, mas você saber se firmar em uma e as outras você saber, porque, no final das contas, você acaba meio que comparando. Se você é bom numa coisa só, depois fala, ah, beleza, se eu faço em Cisco desse jeito, em Aruba eu faço assim, em Juniper eu faço assim, mas você sabe o que é um BGP, você sabe o que é um SPF, você sabe o que é cada coisa. Você sabe o que é uma VPN, você sabe o que é um IPsec, entendeu? Então você precisa entender qual que é o idioma daquela tecnologia para você saber mais ou menos o caminho das pedras. E, claro, sempre vai ter algum especialista daquilo ali. Por exemplo, a gente está falando de microchip. Você tem aí os meninos que você falou. Aperta, você pergunta. Você tem que ter um posto de piranga ali, vamos falar o jargão do pessoal. É, Pergunta lá, daí você fala, pô, cara, eu tô fazendo isso, mas de novo, não ser aquela pessoa que não sabe, né? Que quer perguntar, mas não sabe nem o que quer. é, Isso não é muito ruim. Então você chega, ó, tô fazendo isso aqui, não tô conseguindo achar o comando. Aí seja em qualquer língua, em Juniper, em PHP, ou o próprio Microtik, o Aruba, fala, como é que é isso aqui? Aí você troca ali 10 minutos de figurinha, bingo. porque daí cara, é como eu falei com o Diógenes esses dias, ele tava contando um problema que ele passou, né? Você acaba se agarrando no conceito aí, né? Então, tipo, se eu sei o que que é uma VPN, cara, a VPN ela vai ter o mesmo conceito para MikroTik, para HP, para Juniper, para qualquer coisa, né? E a gente acaba se agarrando nesses conceitos para, vamos dizer assim, daí fica só pelo fato de você saber configurar essa VPN num Firewall FortiGate ou num Palo Alto ou qualquer outra coisa, né? Esses dias eu falei ali pro Clauderson lá no MikroTik, falei, cara, como é que eu faço para mim configurar aqui um SPF aqui no MikroTik? Ele, pô, você vai pegar o conceito rapidinho. Cara, se clicou dois, três botões, já tá pronto. Pois é isso que eu falo. Entendeu? Você Então, não quer que a gente explique o que é um SPF. Você precisa falar assim, pô, tô aqui apanhando porque o menu não deu match com o menu aqui, não deu match isso. com a console. Peraí, eu tô me perdendo aqui. Às vezes é um clique que você esqueceu de dar no meio do caminho que não apareceu aquela coisa para você. É, E isso é o que eu falo. Você tem muita gente hoje, principalmente na internet aí, que pode. Você dá uma googada, joga no YouTube como fazer tal coisa. Tem muita gente que tem conteúdo aí, que pode dar o caminho das pedras, né? Não fazer por você, mas te não dar é. o caminho, né? É bem isso, cara. Te dá a direção correta, né, para que você possa aprender sobre essas tecnologias aí e tudo mais, né? Tem muita gente falando disso, cara. Conteúdo é o que não falta mesmo. Né? Pô, É. tem demais. Sensacional. Daniel, queria te perguntar mais uma coisa, cara. Você quer deixar aí tuas redes sociais para o pessoal te seguir? Ah, depois Coloca depois na edição. na edição você põe aí e é legal, acho que a gente tem que ter esses bate-papos aí com o pessoal pra gente, acho que uma coisa que eu percebo aqui de fora, o brasileiro é muito bom, cara, para trabalhar. Então, se os meninos aí estão começando hoje em dia, aquele dia até eu entrei na live também, e tudo mais, lá rapidinho, cara, tem que aproveitar. O brasileiro é muito bom para trabalhar, muito bom. Sensacional, é. Essa era a segunda pergunta ali, se você queria deixar alguma mensagem, cara, mas eu acho que mais claro que isso, cara, só se, né, não... Claro O como brasileiro água, né? é muito bem visto para trabalhar em qualquer campo. O brasileiro, assim, o brasileiro que quer trabalhar, né? E, que abraça, quer estudar e tudo, né? Que quer, né? Porque todo lugar você tem o lado bom e o lado, né? Então, mas assim, pelo menos aqui fora, eu vejo que por falar de ser brasileiro, onde eu passo e os clientes que até você acaba escutando, ah, brasileiro, assim, cara, trabalhei com brasileiro, o cara era bom, o cara assim muito atencioso. Você escuta isso, né? E é legal, entendeu? Isso é muito legal você escutar. Ah, o cara é gente boa, o cara é esforçado. Então, assim, você escuta. Isso é. Acho que a gente tem que manter isso daí. Independente de condição que você nível socioeconômico, tudo na vida. Tem que deixar um legado legal. Sensacional. Cara, eu queria te agradecer, Daniel, por essa expressar aqui, né, a minha gratidão
mais sincera, cara, pela tua participação incrível que você trouxe pra gente aqui no Redcast, né? A tua experiência, cara, o conhecimento que você compartilhou aqui na nossa conversa foram verdadeiramente muito inspiradoras e enriquecedoras para todos que nos assistem nesse momento, tá? Queria te dizer muito obrigado por essa disposição de você vir aqui compartilhar essas dicas valiosas sobre o mundo das redes, falar um pouquinho sobre a tua vida, sobre as soluções, as metodologias que você usa, né? Nessa jornada aí, principalmente que você utilizou para chegar a um nível tão alto, cara, de conhecimento técnico que é uma certificação CCIE, né? Eu aprecio demais, cara, esse desenvolvimento, né? E eu tenho absoluta certeza que, da mesma maneira que isso inspira para mim, eu acompanhei um pouco da tua trajetória aí desde que a gente se conheceu lá em 2020, se não me falha a memória aí. Eu acho que a gente se conheceu, acho que naquele... Você foi Primeiro Rumo ao Topo foi 2019, perdão. Eu tava lá, eu conheci... Depois eu vi que o Léo também tava lá, um outro colega que participou. Sim. Então, assim, a gente acaba vendo que... E aí você vê muita gente que tá ali, assim, teve muito sucesso, tá? Acho que progrediu muito, né? Isso é legal, cara. E isso abre portas. Mas, de novo, é uma coisa que você tem que deixar claro pro pessoal que tá começando hoje, né? Porque vê o Lucas, vê o fulano, vê o Beltrano, vê o cara que tem CCE, o cara tem uma qualidade de vida XPT, cara, não se compara, cada um, nem tudo que você vê na internet, uma coisa eu falo, não é porque você tá me vendo aqui com 3 filhos, que tudo são flores, tudo é calma, né? Por detrás de tudo isso tem muito suor, entendeu? Então, todo mundo consegue. Basta trabalhar, focar, planejar e vai. Com toda certeza, cara. E de novo, né? Eu sei que outras pessoas que estão aqui, né, que me seguem aí, cara, com certeza vão se inspirar na tua história, porque, cara, tudo que você viveu, que você compartilhou aí, com certeza ajuda muito, né, para quem tá ingressando na área e para quem também já tá aí dentro da área, continuar seguindo em frente e não desistir, né, porque é muito recompensador. E aí, Daniel, fica o meu convite aqui para você, cara, pra gente poder participar de outros episódios aqui no Redcast, tá? Eu desejo, cara, muito sucesso para você, para tua família aí no Canadá. Conte sempre comigo com o que você precisar. Te faço convite para você participar lá das nossas lives lá no canal do Discord com a galera, tá? Então, meus amigos, eu acredito que é isso, né? Controle a ansiedade, gente. Comparar... Querer dar um passo Isso. na perna, não, isso é o principal. Não é porque o fulano tem CCE, tem, como eu falei, qualidade de vida, tudo, o cara tá bem aí. Não, calma, só hora chega. Com toda certeza. Então, meus amigos, eu acho que era isso para hoje, tá? A gente encerra aqui mais um episódio e eu espero encontrar todos bem novamente numa próxima aí. E, de novo, agradeço aí o Daniel por ter compartilhado essa experiência maravilhosa com a gente. E até uma próxima aí, onde a gente vai entrar com mais episódios falando de infraestrutura, de redes, gestão, cloud, cibersegurança e tudo que envolve esse mundo de infraestrutura, beleza? Tamo junto, forte abraço e valeu, até a próxima. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you
feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.